Oi pessoal, oi galera tricolor, boa noite, hoje é domingo e a gente vai comentar um pouquinho, falar um pouquinho de Fluminense para variar, né? É o nosso clube do coração e a gente vai tecer alguns comentários aqui sobre Flusão e eu vou dar minha opinião também sobre muitas coisas e quero que vocês deixem também nos comentários a opinião de vocês, tá? Galera, ontem nós ganhamos mais 3 pontos em cima do Sport Recife, que é o último colocado na tabela do Brasileirão, tá? Ganhamos, foram 3 pontos a mais, o time subiu na tabela, mas foi provado que esse time do Fluminense precisa melhorar muito, mas muito. O time está muito previsível, é bola para o Arias o tempo todo, e seja o que Deus quiser, toques laterais e para trás em excesso, falta de objetividade, criatividade do meio campo principalmente, recomposição lenta. O time no primeiro tempo foi muito lento, previsível, demorava demais para tentar chegar no ataque, relaxou na marcação em cima do time do Sport, que com 2, 3, 4 toques estava na frente do Fábio. Então, principalmente no primeiro tempo, o time foi muito mal. No segundo houve uma melhora, o time começou a usar os dois lados do campo, principalmente quando o Serna entrou, porque o Canóbio foi uma peça nula novamente no primeiro tempo. Depois que o Serna entrou, não só o lado direito com Arias funcionava, mas o esquerdo com o Serna também levava muito perigo à zaga do Sport. Serna começou a levar perigo, o meio campo melhorou com as entradas de Nonato e Lima, né? O time foi mais rápido no meio, o Ganso estava cadenciando demais o jogo, estava muito lento o Ganso, e o time cresceu, conseguiu chegar ao empate, e depois em seguida veio o gol da vitória. O empate saiu através do... me deu um branco agora. Bom, conseguimos o empate e em seguida a virada com o Everaldo, né? Então, gostei pela vitória, né? A vitória foi importante para o Fluminense, sim, mas deixou um pouco a desejar pelo lado de tática, técnica, vontade, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo o time melhorou, sim, e merecia a vitória, tá? Gente, a janela de transferência, vocês sabem que vai abrir dia 2 de junho e vai fechar dia 10 de junho, então vão ser 8 dias só para o Fluminense tentar contratar alguém. Então o clube, a diretoria e o scout precisam se movimentar desde já, negociando com os jogadores para quando chegar a data de abertura do mercado, esses jogadores já estejam já contactados e só faltando a assinatura do contrato, porque vai ser uma semana só e vai ser muito rápido. Então o clube tem que se movimentar para deixar tudo encaminhado para quando abrir a janela. A gente precisa de centroavante, a gente precisa de zagueiro, a gente precisa de meio campo, a gente precisa de jogadores em várias posições e até de volantes, tá? Uma vez que a gente não tem volante, quem está jogando como volante é o Martinelli, o Bernal não é usado. O Lavega, jogador, capitão da seleção uruguaia sub-20, elogiado no cenário sul-americano por vários clubes, mas para o Marcão, para o Mano Menezes e para o Renato Gaúcho ele não serve. Até o possante Paulo Baia teve mais oportunidades do que o Lavega, né? Então eu queria saber, galera, o que está acontecendo com esse rapaz. Ou ele é muito ruim nos treinos, ou ele fez alguma coisa que desagradasse o Renato ou os outros treinadores, porque o garoto não tem chance de jeito nenhum. Eu queria saber o que acontece. É um jogador ponta esquerda, que parte para cima no 1 contra 1, jogador que a gente precisa, a gente só tem o Keno, e eu queria saber o porquê desse garoto não ter oportunidade no time titular. Tá? Eu queria que alguém me explicasse o porquê. Tá? Se o empresário dele não é forte, não é amigo da cúpula, né? Das marionetes, alguma coisa tem que esse garoto não tem oportunidade de jeito nenhum. Entra treinador, sai treinador e o Lavega continua no banco. Vai acontecer o que aconteceu com aquele meia que tinha aí no Fluminense, e depois foi para o Peñarol e arrebentou lá no Peñarol. Vocês lembram, né? Pois é.
vai acontecer isso, vai acabar o garoto saindo e arrebentando em outro clube, né? Outra coisa, eu não estou vendo mudança tática de padrão de jogo também nesse time do Renato Gaúcho e naquele time do Mano Menezes. Eu estou vendo muita semelhança. É bola alçada na área o tempo todo. Parece até que a gente tem atacantes altíssimos, que são exímios cabeceadores. Isso aí é muito bom quando a gente tem um centroavante como o do Vasco, né? Quando a gente não tem, fica difícil. É bola alçada que a defesa corta o tempo todo, né? O Renato, na coletiva, disse ter pedido reforço à diretoria. Pelo menos centroavante e um meio de criação. Espero que chegue, né, galera? Porque a gente pediu muito antes de começar o Campeonato Brasileiro e a diretoria simplesmente deu de ombros e cagou e andou porque o torcedor queria, né? Eles acharam que o elenco era forte, estava satisfeito, tá aí o resultado. O elenco não é forte, tem muitas carências e não vem jogando bem, tá? O Keno no último jogo, jogou o jogo todo, foi destaque e foi poupado nesse jogo agora contra o Sport Recife, tá? Por cansaço muscular. Vamos ver se ele volta agora arrebentando novamente. Espero que essa diretoria esteja trabalhando, buscando reforços, porque com esse time aí, galera, a gente vai passar muita vergonha no Mundial, tá? A gente tem que contratar reforços para entrar no time titular direto, tá? E por favor, jogador bagre não, tá? Jogador bagre a gente já tem bastante. Não precisa contratar mais bagre. Já tem muito bagre aqui no Fluminense. Vamos falar de arbitragem um pouquinho agora? Do senhor Rafael Klein. Pois é, deixou de marcar um pênalti legítimo no Ares, deixou de dar cartão vermelho em 2 faltas desleais dos jogadores do Sport, que eram os últimos homens derrubando os jogadores do Fluminense. E no mínimo, galera, o nosso presidente, Bananão, né, o Bananão que a gente tem de presidente, deve ocupar um cargo na CBF, porque quando acabar o mandato, porque ele tem cagaço de chegar nas redes sociais e falar da arbitragem. Eu não sei o que tem de rabo preso na CBF, que esse cara não chega, não reclama, não vai nas mídias, não vai em lugar nenhum, só fica mandando cartinha para a CBF. Eu queria saber o que está acontecendo. Por que o Fluminense tem sido roubado jogo após jogo pela arbitragem, pelo VAR, e ninguém faz nada. O Arrascaeta, o cara deu um toquinho no Arrascaeta, ele levou meia hora para cair, o cara foi lá e deu pênalti. Por que tem 2 pesos e 2 medidas na arbitragem no futebol brasileiro? Tá? Por que Botafogo, Palmeiras e Flamengo são beneficiados e outros clubes são prejudicados? É deficiência, incompetência do juiz ou é pilantragem mesmo? Das duas, uma. Ou é incompetência ou é pilantragem. Tá? Porque isso aí não é normal que vem acontecendo. Tá? Não é normal que vem acontecendo contra o Fluminense especificamente. Tá? Porque se é para continuar assim, é melhor tirar o time de campo. Dá logo o título para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Botafogo. E sai do campeonato. Para quê? Se a gente não tem como chegar porque o juiz não deixa, a arbitragem não deixa. Mandados por sabe-se lá quem. Né? Próximo jogo do Fluminense é pela Sul-Americana, na próxima quinta-feira, contra o San José, na Bolívia, às 21h30. Inclusive, para esse jogo, o Renato deve mandar o time reserva, viu, galera? Deve poupar o time titular. Renato Augusto vai ser um dos que serão relacionados para esse jogo. Será que o La Vega vai ser outro? Ou será que o garoto também não vai ter chance? Fica aí a pergunta, tá? Fluminense, sob o comando do Renato, tem 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ele é líder do grupo F da Sul-Americana e é 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Essa é o histórico do Renato nessa passagem pelo Fluminense. Em termos de números está excelente, né? Mas em termos de futebol está uma coisa horrível de assistir o Fluminense jogar. Está muito ruim de ver esse time jogar, andar em campo e conseguir o gol nos últimos minutos. Até quando essa sorte do Renato vai continuar? Porque isso para mim é sorte. Tá longe de ser competência. Tá? Por hoje é só, galera. Fica o recado aí pra galera. Quero que vocês deixem um comentário aí. Tá? O pessoal que gosta do canal, deixa o like. Quem não é sócio, não é sócio ainda, é membro do canal, se inscreva. Né? Se inscreva no canal. Quem não é inscrito, se inscreva. Quem não é membro,
torne-se membro, R$5 você se torna membro do canal, tá? Um abraço a todos, saudações tricolores, e amanhã a gente está aqui novamente para falar de Fluminense. Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã, galera.